A culpa do fracasso em inúmeras, incontáveis iniciativas guiadas por práticas de agilidade e cultura ágil não é culpa da agilidade, mas a organização não entendeu o que ela precisava para viabilizar a agilidade. O mundo dos negócios que a gente vive hoje não suporta o desenvolvimento de um produto que leva 1 ou 2 anos para ficar pronto e entrega valor só no final. É muito legal você dar visibilidade do que você está fazendo e ter volume daquilo que você está entregando. Mas se você não estiver gerando valor, o que você está produzindo no máximo é vaidade de eficiência. Será que a gente, de fato, está abandonando a agilidade, o Scrum, ou a gente já incorporou isso como filosofia na nossa operação e a gente está dando um passo adiante? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje ele, Vitor Gonçalves, está de volta, finalmente, à mesa do PPT Não Compila. Vitão, faça as honras, meu cara. Cara, que saudade de estar aqui. Eu tô, assim, não apenas inspirado, mas honrado, especialmente honrado por estar nesse momento, que é a primeira vez que eu volto ao PPT Não Compila após a minha mudança para São Paulo. Agora sou residente dessa cidade, olha isso. E como todo residente de São Paulo, você veio pra cá e não teve mais tempo pra fazer nada e nunca mais voltou. Porra, essa é a grande verdade da Terra. Pois é, cara. Incrível. Você já virou um paulista, sinto muito te dizer isso. Absorvi por osmose e Isso. só levo. Você respirou o gás carbônico daqui, agora você só tá se fudendo, não tem tempo pra fazer mais porra nenhuma, é isso, né? Larguei a praia, né, cara, pra vir pra cá. Pois é, cara. Mas tudo tem um propósito, né? Sempre. Agora eu vou aparecer mais vezes. Espero que você esteja aqui mais vezes com a gente, cara. Hoje a gente vai falar de um assunto, cara, polêmico e que tá rondando aí as empresas, a cabeça dos executivos, todo mundo que tá lidando aqui com essa operação de tecnologia. O que aconteceu com o Scrum e com o Agile, Vitão? Cara. Acabou o Agile? A gente... Não responda! Não vou responder não. Mas sabe o que é legal? Que esse debate que a gente vai ter aqui, ele é pautado de muita experiência, muito tropeço, muito acerto. Hoje mais acertos do que tropeços, felizmente, né? Que bom, né? Que bom, isso é parte da nossa história aqui, mas eu diria que tem muito a aprender ainda. Se a gente for olhar para a história da agilidade, tudo que aconteceu, e eu imagino que a gente vai falar muito disso aqui, tem muito mais a se viver. Então, galera, curte com a gente. Aqui é um papo franco, aberto e com muita oportunidade pra gente trazer isso para um outro patamar. Isso aí. Já o ano passado a gente fez um episódio que deu uma polêmica aí. Vou deixar o card aqui. Se Scrum ainda fazia sentido em 2024. Eu lembro disso. Então eu posso considerar aqui como sendo uma extensão desse episódio, uma atualização desse episódio para 2025. Então vamos entender o que aconteceu com a agilidade. O Vitão aqui é um dos caras que, cara, para mim é uma referência desse mundo no Brasil, quiçá no mundo aí, sobre produção de tecnologia, sobre processo, sobre método. Esse cara para mim é um gênio, então vamos lá discutir esse assunto que esse cara tem muito a compartilhar. Com você então, né? Vamos em frente. Bora lá, né, Vitão? Tamo junto. Tá em casa de novo. Vamos lá que o episódio tá muito bom. Boa. Bora! Vitão, antes da gente começar, eu quero deixar uma recomendação aqui para os nossos ouvintes de um livro que eu estou lendo, do meu amigo Rafael Lack com André Gaio. Segurança Estratégica de Software. A gente gravou um episódio sobre esse tema, sobre o conteúdo do livro. Vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o card aqui também. Eu tive aqui a honra de receber antes da versão impressa, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, a versão digital que eu estou lendo no meu Kindle. E, cara, é o livro mais diferente que eu já vi de segurança. Qual é a pegada? A pegada é não só a parte técnica, mas fala muito sobre modelagem de ameaça, o comportamento humano. Que legal. E como você tratar com a tomada de decisão executiva. Como você expõe um problema de segurança para ter investimento de um executivo de uma forma não técnica.
né? Isso é um conteúdo que a gente não vê por aí. Não é o habitual, muito Não é o legal. habitual. Então, se você é um cara técnico, tá ouvindo a gente, trabalha na área de segurança e quer ter um viés mais executivo, saber apresentar esses problemas de forma executiva, eu recomendo fortemente aqui o livro do meu amigo Rafael Lack, Segurança Estratégica de Software. Vou deixar o link aqui, quem quiser adquirir aqui na descrição. E ele cedeu pra gente aqui 3 exemplares impressos, físicos, que a gente vai sortear daqui a algumas semanas para os membros do PPT no Compila. Então, se você tem interesse, seja membro e a gente vai sortear aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Fantástico. Rafa. O livro realmente é muito bom. Fica aqui a nossa recomendação. Vitão, E aí? essa semana eu vi um vídeo de um cara que eu acompanho no YouTube chamado Mano Deivin. Eu vou falar desse cara? Você me mandou o vídeo, mas eu não fui até o final, confesso. Eu também eu tinha certeza que você não ia até o final. Semana punk, né? Eu acompanho ele e, Mano Deivin, se esse vídeo chegar até você, deve chegar, já fica aqui o nosso convite para você vir aqui e contar a sua história também, da história do canal, etc. Muito que eu bom. acompanho há muito tempo. O cara é um puta comunicador. Sim. Né? Acompanho muito mais pelo entretenimento do que pelo conteúdo, confesso. Né? Mas A gente precisa disso também, né? Cara? Precisa também. Então, o cara conseguiu juntar entretenimento e tecnologia de uma forma muito interessante. Mas o cerne desse vídeo é que ele vai comentando um artigo de que grandes big techs estão abandonando o Scrum. Né? E embasando ali algumas questões de... A gente está passando por um momento de vacas magras no mundo como um todo, né? Estamos falando aí de 15% de Selic, o Venture Capital tá oco, praticamente, vazio. E ele sustenta ali de alguma forma que o Agile Coach, o Scrum Master, etc., foram as primeiras pessoas que foram perdendo essas posições e que essas grandes Big Techs e a maioria das empresas que antes adotavam o Agile, etc., estão se reorganizando de uma outra forma. Para ganhar o clickbait e dar o título para o episódio, eu vou te perguntar: o Agile tá morrendo, Vitão? Muito bom, cara. Isso é o mais legal, pessoal, que ele não combinou nada comigo de como a gente ia startar esse nosso tema. Eu não diria morrendo, mas a necessidade de ser ressignificado é iminente. E aí eu te digo mais. Quando a gente fala aqui desse vídeo que você passou para mim essa semana, de fato as Big Techs têm deixado isso para trás, isso não é nenhuma novidade. Essa é real, cara. Em 2018 eu estava nos Estados Unidos, eu fui em Seattle visitar uma série de empresas ali, dentre elas a Amazon, Microsoft em Redmond. Pô, foi uma experiência sensacional. Eu tinha contatos nas empresas que não apenas foi aquela visita guiada natural que você contrata uma empresa e te leva para fazer um aprendizado in loco, mas tive acesso a um contexto muito mais próximo, né? Então, eu me lembro de fazer, tanto na Amazon quanto na Microsoft, eu começo pela Microsoft, falei assim, vem cá, o que vocês usam aqui de agilidade na divisão de entretenimento, na época, pensando em games, Xbox, né? Aí o cara falou pra mim assim, um brother, né? Agilidade, cara, esquece esse negócio, velho. Aqui a gente usa o que funciona. Percebe? Ele não tá questionando. O cara falou isso pro um dos maiores agilistas que eu conheço. Não, mas vamos lá. Ele não trouxe a discussão ao ponto de... Eu fiz essa fala de propósito. Tu pega o clickbait aí, ó. Mas... Virou um corte já. Virou um corte. Ele não trouxe isso pra dizer que a agilidade não funciona. O que ele trouxe é a gente usa aquilo que para qualquer pessoa que funciona e não necessariamente é o ágil ou somente o ágil. Então, acreditar no modelo prescritivo, replicável daquele modo, pô, a gente já fala que não funciona há mais de década, né? Inclusive na época de lá que falaram muito do modelo Spotify, que ele próprio não usa, o Spotify, ou foi ressignificando ao longo do tempo. Então, você vai para uma Microsoft, o cara me fala isso, ele tem um conjunto mínimo de variáveis que ele precisa produzir, não apenas para entregar, mas para apresentar. Então, ele, claro, tem status, claro que tem report, claro que tem indicadores, mas, pô, o que ele usa ali é o que funciona para ele, sabe? Então, essa é a lógica do uso que funciona. Então, é menos sobre uma metodologia
E é mais um contexto cultural que naquela época, já implantado numa organização daquele tamanho, que a galera tem um modelo mental onde a estratégia é naturalmente adaptativa, embora tenha um roadmap, onde eu tenho um modelo que, às vezes, eu preciso ser colaborativo e, às vezes, a melhor forma de trabalhar é um modelo solitário de entrega. Porque tudo depende, né? Não precisa acreditar numa coisa única e abraçar a árvore acreditando que aquele é o único caminho. Isso é o caso da Microsoft. Aí eu vou lá pro caso da Amazon. Porra, eu conheci um cara. O cara chama Thiago. Eu não sei por onde ele tá, se ele tá lá hoje. 2018. A Amazon tinha em torno de 500 mil funcionários no mundo. Esse cara tinha cerca de 3 anos e meio a 4 anos de casa, de Amazon, e lá em Seattle. E eu me lembro de um dado interessante. Mais de 80% das pessoas que tinham sido contratadas na Amazon naquele período, ou melhor, que batia aquele número de 500 mil funcionários, tinham sido contratados nos últimos 2 anos. Então ele vem de uma leva anterior. É um cara de muita história e ele era head de engenharia de uma divisão lá. E eu falei pra ele, cara, e aí o ágil, né? Eu queria entender, esse era o motivo da minha viagem, entender o que se estava praticando no mundo ali. E ele falou assim, ô Vitão, eu tenho padrões aqui de trabalho, mas esses padrões não dizem respeito à forma, dizem respeito ao resultado. Eu tenho um compromisso na companhia que não importe o que eu vou produzir, eu tenho que produzir valor. É menos o quê do ponto de vista do escopo claro e definido e muito mais o resultado que ativa um ponteiro da estratégia. Se você for parar para analisar isso na essência, isso tem total conexão com agilidade, é sobre entregar valor. Aí vamos olhar. Eu pergunto a ele, isso é padronizado? Tem o método Amazon? Cara, não tem isso. Eu tenho estruturas que trabalham cada um do seu jeito, mas todo mundo tem que ativar valor. Então, o que você tem para ativar valor? Conhecimento muito claro da estratégia da divisão a qual você atende. Se o cara está lá na divisão de TV, por exemplo, tem o Fire Stick e outras coisas mais, Prime, vídeo, porra, ele tem que conhecer a estratégia em termos de squad, time, ou seja o nome que queira dar, para entregar o que precisa. Então, é menos sobre o método, menos sobre a abordagem. E aí, quando a gente olha para 2025 e fala, poxa, o Agile Coach tá tombando ao longo do tempo, o Scrum Master ou as Big Techs estão deixando para trás, isso é um movimento que já estava escrito há quase 10 anos. Tá aí, né? Tá na história. Evidências claras. O que me deixa mais incomodado, na real, você me conhece, embora a agilidade tenha uma trajetória, eu tenho uma trajetória na agilidade relevante, cara, eu não sou um romântico, né? Sempre falei isso. E aí, quando você analisa o Scrum Guide, teve o Expansion Pack agora, 2020. Expansion Pack? Sério? Teve o passe de temporada? Teve uma... Teve, velho. Então, tu fala, os caras lançaram a última versão lá em 2020, aí pegou 5 anos depois e falaram, não, vamos lançar aqui um aditivo de conhecimentos que ressignifica, põe as aspas aí, porque a gente talvez precise adicionar alguns ingredientes. Aí o que o cara vem e fala? De novo, todo respeito a quem criou, eu não tô falando dos caras ali. A questão é, as empresas têm níveis de maturidade diferentes, né? Isso é um fato. E a gente acaba escutando muito daquelas que são grandes, elas repercutem, têm mais poder de fala e de serem escutadas. Então escuta muito a parte delas. Mas o cara traz no Scrum Guide, no pack de expansão, ele fala assim, não, agora você, poxa, te recomendo usar IA na engenharia de software para você ter agentes especialistas que te deem potência e eficiência no teu trabalho. Porra, isso é Scrum? Não, não é Scrum. Não é Scrum. Isso daí é um processo natural da engenharia de software baseada numa realidade de mundo que é inevitável. Você vai acoplar uma prática emergente numa abordagem que seja lá ela qual for. Aí outra coisa que a gente traz ali, eu tenho uma visão de produto. O time de desenvolvimento, ele ganha o nome de Product Developer. Então, o que é o Product Developer? Ele assume naturalmente que uma estrutura guiada por ciclos contínuos de evolução para a busca eterna do valor é muito mais fácil de ser encontrada numa cultura de produto do que de projeto. Deixa eu pegar esse ponto, porque aí eu já emendo a primeira pergunta que eu queria te fazer. Porque se você está falando de um time de produto, qual foi o nome que ele deu? Product Developer. Product Developer. É um Squad 2.0. Exato. Né? Então, a pergunta que eu quero te fazer é, você acha que
as empresas elas estão abandonando o padrão de agilidade, Scrum e metodologia como a gente conhecia anteriormente e voltando para uma realidade nova. Elas estão voltando para um método anterior e, principalmente, o momento que a gente viveu aí de 2017 a 2024, Uhum. colocar aí 7 anos que a gente teve esse grande hype de Agile, ele foi um momento necessário para que a gente tivesse uma transformação de como a gente vive a operação de tecnologia, e isso não tem volta. E o momento que a gente está vivendo agora é uma maturidade porque as pessoas mudaram por causa desses anos, ou de fato a gente está percebendo que o modelo não era sustentável porque tinha overhead e o dinheiro ele era farto e aí eu podia ter um cara só para ser coach de agilidade. Qual que é a sua visão? Foi um movimento necessário para a gente mudar de fato a operação e agora as pessoas sabem trabalhar diferente, por isso que esse momento não é mais necessário? Ou de fato o modelo não era sustentável? Cara, as três lacunas que você traz aqui, na verdade nem lacunas, né? Assunções que a gente pode, através de uma opinião que eu vou trazer aqui, dizer se tem ponto de encontro ou não. Então, traduzindo, para mim tudo que você falou, eu vi acontecendo e eu acredito, tô trazendo opinião, beleza? Não é evidência científica, é opinião. Eu vi isso acontecendo e a minha experiência, que não é toda do mundo, mas é a minha, ela diz que os 3 pontos estão corretos, mas você não vai encontrar necessariamente os 3 pontos em todas as empresas. Porque tem a tal da maturidade. Uhum. E tem um elemento que, cara, a gente nunca vai fugir dele. Eu vou te responder melhor, mas me lembrei de uma coisa. Tem um elemento que a gente nunca vai fugir, que, porra, não adianta a gente esquecer que tem uma cultura que envolve relações de poder invisíveis, fatos de discordância e concordância, muitas vezes fundamentados em relações que, aí eu não vou nem usar relação de poder, mas relações de interesse. Isso acontece no mundo corporativo. E de poder também. E de poder é um fato, né? E as relações invisíveis do poder, que para todo mundo pode parecer algo muito bizarro, mas tem coisas acontecendo. Isso é natural, isso é a ciência da humanidade, né? Em relações... Toda empresa é um microcosmos da nossa sociedade. Exato. A filosofia já cansou de explicar isso. E quando a gente vai para esse cenário, a gente tenta, com métodos que não foram necessariamente prescrito, na verdade nem métodos, eu vou refrasear, frameworks, né, como a gente gosta de falar de Scrum ou qualquer outra abordagem aí semelhante, mas vamos pegar o Scrum e tentar imputar num frame que amarra conceitos de agilidade e acreditar que aquilo vai funcionar independente das relações de poder, independente dos graus de influência, independente dos aspectos culturais. Isso é muita ingenuidade. Vamos lá, a gente fala esse negócio há 15, 16 anos, desde essa época que isso é ser ingênuo, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Vou te trazer um exemplo que não tem nada a ver com agilidade, mas olha como esses elementos inferem. O que eu vou falar, não vou contar a empresa nem a situação no detalhe, mas ela é uma referência. Uma empresa tenta colocar, e estou falando que eu vivi isso, tá? Então não é só uma metáfora, é experiência real. Uma empresa quer colocar toda uma cultura orientada a IA, porque ela quer buscar eficiência na sua organização em qualquer tarefa, seja redigir um e-mail, seja ter alguma coisa uma IA que gere proposta comercial. Beleza. Aí você vai numa primeira e tá todo mundo empolgado, eu quero. Aí você solta o básico, solta um chat GPT pro cara e fala, pede pra analisar esse texto aqui. O cara não sabe por onde começar. Bate cabeça. Tô te falando que isso é real. Mas aqui quem tá assistindo a gente talvez seja uma galera que não vá ter essa realidade dentro de si, mas olha pro lado, talvez esbarre com esse cenário. Então, quando você vê que existe uma diferença muito grande entre o desejar e o realizar, e que essa conexão não é feita somente por metodologia, mas por um apoio estrutural, cultural, empoderamento, encorajamento, aí tu fala, onde é que a agilidade falhou muitas vezes? Falhou em você tentar correr para adotar uma abordagem que pudesse ser bala de prata. Mas não é.
Nunca foi e nunca vai ser. Então não há, ao longo dessa história de 7 anos, toda uma construção muito apropriada, ou mais apropriada, para levar o que é ágil de verdade. Traduzindo mais uma vez, todo mundo quer entregar valor, cara. Você quer entregar valor, eu quero entregar valor, todo mundo quer entregar valor. Mas como é entregar valor? Quais são as decisões que você tem que tomar corporativamente que vão te forçar a ter uma abordagem que, de fato, entregue valor? Porque na hora que você tem que fazer o que você não está acostumado, ser humano, de modo geral, vai olhar para aquilo e falar, pô, dá trabalho, né? Cria rejeição natural. Aí a arquitetura da mente humana tende a rejeitar ou se esquivar daquilo que é desconhecido. Quando você vai para uma discussão dos 3 temas que você trouxe, se eu pego a minha capacidade de inflar uma estrutura de time para dar robustez, vazão a uma entrega, cara, isso aí foi um dos maiores episódios, situações que a gente viu acontecendo, especialmente na pandemia, inflar time para dar vazão às coisas que a gente não sabe como vai ser. Eu nem digo que é só uma interpretação equivocada da agilidade ou tentar inflar, colocar na agilidade uma responsabilidade que não é dela. Eu diria que isso tem mais a ver com uma pressão da organização em função de um cenário que você não tem clareza nenhuma do que vai ser o mundo. E tu fala, cara, o que eu posso fazer? Uma primeira resposta natural é, bota mais gente para ver se entrega. Então isso é natural. Deixa eu fazer Mas isso é um problema. Fazer um parênteses aqui para você complementar, continuar essa explicação. Eu já ouvi de um gestor atual, há poucas semanas atrás, a gente discutia exatamente esse ponto sobre a mudança de paradigma, como olhar o ágil, etc. E eu ouvi um comentário, certamente, assim, de certa forma irônico, mas que reflete a maneira como muitas pessoas pensam. Esse cara me falou, cara, se eu vou ter um squad com 5 dev, e eu vou ter que contratar um Scrum Master e mais uma pessoa para fazer gestão de produto, eu tenho 2 pessoas a mais. Se essas 2 pessoas a mais vão fazer meus 5 devs entregar mais coisa, eu prefiro contratar mais 2 devs e eu vou entregar mais do que eu entregaria com essas 2 pessoas fazendo 5 devs e entregar mais. Exato. Né? Então, me deu uma bugada na hora que o cara falou isso. Eu falei, cara, faz algum sentido. Talvez você melhore a produtividade individual com agilidade, mas no todo, será que realmente a conta fecha? Eu tenho minha opinião pessoal, mas eu tô te provocando como advogado do diabo para ouvir o teu ponto de vista. Não, e eu tenho que responder hoje uma discussão como essa com o viés executivo, que é o papel que eu ocupo. Hoje, sabe qual é o grande ofensor da agilidade? É aqueles que em algum momento... Isso aqui eu nunca falei publicamente, ou talvez numa escala a qual eu tô falando agora. O maior ofensor da agilidade foi decorrente de pessoas que em algum momento acreditaram tanto naquilo, e que bom que acreditaram, porque ajudaram a propagar, mas acreditaram de tal modo que desprezaram todo esse piso cultural que a gente falou aqui com vários exemplos ou situações e tentaram levar da maneira mais clássica possível algo que não foi feito para operar como método, mas como um frame. Ou seja, um guia de possibilidades. E tudo bem, faltou talvez dar esse recado, né? Tudo bem você desviar do guia de possibilidades e criar a tua maneira, porque no fim do dia, cara, você é uma empresa. Se a empresa está no regime capitalista, ela existe para dar lucro, ponto. E produzir através do lucro empregos e toda uma questão que impacta o nosso país. Então essas definições, elas muitas vezes são desprezadas por aqueles que são os originals dessa discussão, alguns deles, mas eles têm voz de propagação. Cara, tem os early adopters que vão falar muito bem, são esclarecedores, mas talvez você tenha ido para um caminho errado. Esse caminho errado que desprezou o piso cultural que a gente falou, gera uma questão extremamente importante. A culpa não necessariamente das pessoas, mas é das empresas que aprenderam, por conta disso, errado o que é agilidade, e as empresas nesse caso, não entenderam que era necessário abrir mão ou compreender estruturalmente para viabilizar a agilidade. Então, olha isso. A culpa do fracasso em inúmeras, incontáveis iniciativas guiadas por práticas de agilidade e cultura ágil não é culpa da agilidade. Mas aí a organização não entendeu o que ela precisava para viabilizar a agilidade. E a gente sabe o que fez? Sabe o que fez? Eu vou te responder a história do Agile Coach agora. Pegou o Agile Coach, achou que ele era Agile Deus,
né? E disse o seguinte... Agile Magic. Agile Magic. Essa é muito boa. E pega esse cara e fala assim, então agora você é o sábio da cultura, você entende da arquitetura da mente humana de tal maneira que eu deposito toda a minha crença em você, porque você vai cuidar de tribos, times, squads ou caramba 4. Então garanta que as pessoas tenham um nível de maturidade do guia de práticas e que a partir desse guia muito bem aplicado, o resultado virá. Você pode ter o Agile Deus que vai fazer isso. Se a cultura não garantir o que é pensamento orientado a valor, não adianta você falar que você tem throughput. Ah, porra, eu entrego pra caramba, mas entrega o que precisa ou entrega... Eu fiz um post esses dias, cara, eu não lembro se foi no Instagram, mas eu falei assim, é muito legal você dar visibilidade do que você está fazendo e ter volume daquilo que você está entregando. Mas se você não estiver gerando valor, o que você está produzindo no máximo é vaidade de eficiência. Então, é bacana ser eficiente. Você só entrega qualquer coisa mais rápido. E aí, cara, aí eu não... Isso, se a gente pega lá as frases que dizem, né, na época que Henry Ford, se perguntasse a época que as pessoas queriam, elas dissessem cavalos mais rápidos ao invés de carros, né? A gente está entubando nas pessoas o cavalo mais rápido. Não está indo para um caminho diferente. Não está indo para uma discussão que realmente pivota a maneira de pensar, a maneira de decidir, a maneira de gerir. Mas você não acha que isso não é um problema de visão estratégica do próprio produto, do que vai ser entregue, e não do método? Total, não do framework? Total. E é por isso que me incomoda, voltando lá o que eu estava comentando. É bom que você está fazendo ganchos ótimos. Quando a gente fala ali do guia, do Expansion Pack, que fala... Esse nome é ótimo, né? Season Season Pass. Daqui a pouco vai ter um Summer Pass do Scrum. Tá chegando aí. Quando liberarem um instalável dessa porra, pronto. O DLC do DLC. Mano, quando você olha para essa dinâmica do Expansion Pack e o cara fala de produto, ele evidencia mais o conceito de produto. Poxa, eu vou dar a minha visão e assim, quem quiser trazer um debate, né, crítico, profundo sobre isso, eu vou ter enorme prazer de trazer. Tá convidado. Convidado. O ponto é, isso era óbvio. A gente já discutiu isso aqui num episódio... Cara, eu nem lembro qual foi o episódio. Lá no início do PPT Não Compila. Porra, a gente fez um episódio de agilidade e eu me lembro que eu falei, tem lá, sei lá quanto tempo tem, mas eu falei, agilidade custa caro muitas vezes. Custa caro porque se implementa de uma maneira equivocada, porque não sabe o que é agilidade. É achar que bota gente, vamos lá, que a coisa acontece. Agilidade funciona melhor em cultura de produto? Em muitos cenários, sim. A cultura de agilidade vai fazer sentido quando você tem uma operação onde a criação do valor independe do escopo, porque você não tem clareza do escopo para toda a visão do produto. Okay, você tem uma natureza do processo de trabalho que é incremental. Exato. A anatomia de gestão exige que você tenha uma capacidade de gerir financeiramente a tua entrega, de modo que, nesse ambiente de incerteza, embora você tenha uma visão de estratégia, a incerteza de escopo ela vai sempre acoplando ao farol que está na tua frente, que você enxerga ali, né? Você vai, a cada entrega, tendo um compromisso de produzir valor que represente, essa é a teoria linda, né? Que represente uma quantidade de retorno significativo que justifique operar nessa condição. Sim, e numa janela de tempo menor Curta. que te entregue valor mais rápido. Isso é extremamente difícil, mano. Sim, mas eu não consigo imaginar, Vitão, uma forma de trabalhar dessa forma, levando essa filosofia de entrega de valor em curto espaço de tempo, de forma incremental, se não for orientada a produto. Exato! Como é que você faz isso departamentalmente? Não faz. Não tem como, porque você não tem visão de estratégia daquele produto. Exato. Você tem que ter pelo menos um norte. O norte é o produto. É isso. A evolução do produto. Se E você o faz objetivo isso que você quer de negócio com aquele produto. Exato. Então não tem como você trabalhar agilidade sem olhar, ser product driven. Exato. Não dá para você ser departamental. E aí os caras agora em 2025 assumem isso no Expansion Pack e traz lá, cara, olhem para a cultura de produto, por isso que é o Product Developer ali, não é mais o Team Developer ou qualquer outro nome que já teve um dia, mas eu olhar para isso e falar, porra, entendi. Né? Cara, mas isso para mim é a consolidação de uma operação natural. Isso. Que não leva o nome de agilidade, mas já transformou. Exato. Porque, cara, o que a gente fala de transformação digital, vou pegar lá, vamos voltar para 2015. Boa. Estamos falando de transformação digital,
a gente passou por XP Programming, passamos por Pair Programming, etc. E até então a gente vivia uma TI, waterfall com abertura de ticket e o cara implementando requisito de sistema. Uhum. Chegamos ao ponto de, cara, beleza, não dá para entregar. É sempre bom falar da origem, né? O mundo que a gente vive comercialmente, o mundo dos negócios que a gente vive hoje, não suporta o desenvolvimento de um produto que leva 1 ou 2 anos para ficar pronto e entrega valor só no final. Não. Então você tem que ter entregas incrementais olhando para um produto que entrega valor naquela cadeia de valor. Isso por si só já justifica você ter uma mudança na sua operação para poder ter entregas incrementais. Concorda? Concordo. E tem uma evolução disso. E isso foi evoluindo. E eu acho que quando você começa a falar lá no começo de modelo Spotify, que é a lenda que dizem que foi a faísca dessa porra toda, e nem o Spotify usava. Mas aquilo já é o embrião da produtização da operação da tecnologia. E o Spotify é o quê? Produto? É um produto. Ponto. Que o grande ponto ali é que ele pegava um produto que era o Spotify e ele criava subprodutos com times olhando para subprodutos. Exato. Ele fez uma decupagem da cadeia de valor do cliente, pensando que se eu tenho um produto, que é um streaming de música, que naquela época, limitado à reprodução musical, foi evoluindo com funcionalidades de, agora eu tenho playlist, agora eu tenho uma estrutura, né, um time, eu tenho um time que cuida de playlist, eu tenho um time que cuida do player, eu tenho um time que cuida de capa. Você tem um produto player, um produto Isso, tudo playlist, vira subproduto. Tudo subproduto. São todos elementos que compõem uma jornada que o cliente vai navegar, que ora é sequencial, ou ora ele vai e vem, mas são todas elas autônomas. Então faz todo sentido você estruturar uma operação que olha para cada fração da cadeia de valor, para partir do cliente, para partir desse olhar altamente estratégico, melhorar onde que é uma experiência negativa e manter aquela experiência sempre positiva, sempre relevante, para o cliente se manter fiel, leal àquela operação que ele paga para ter. Pelo menos eu pago para ter, o Spotify. Então, olha como isso é estratégico. Eu não pago. Boa. Isso é altamente estratégico. Agilidade poderia ter ido para esse caminho. Aí volta. Por que não foi? Não foi porque faltou a consciência de que não é agilidade, pelo método, pelo rito, etc. Eu sempre falei, cara, não é a porra do método. É uma discussão de cultura e estratégia. E a gente entubou no colo do agilista, não importa qual seja o papel dele na agilidade ao longo do tempo, que ele deveria saber de cultura, ele deveria saber de estratégia. Cara, o malandro faz um curso, uma certificação de 16 horas, sai CSM, faz a prova, certificado de Scrum Master, lindo, maravilhoso, ele sabe de estratégia? Não sabe. A não ser que ele tenha outros complementos, porque o Scrum não resolve a vida. Então, o que eu tô te dizendo, cara? Tem problema? O Scrum morreu? A pergunta que você fez lá no início. Não é que ele morreu. A gente depositou muita coisa no colo de quem não tinha capacidade, a estrutura de lidar com aquele tanto de coisa. E quem puxou isso no universo conceitual para propagar foi a área de tecnologia. Quando os caras se reuniram para criar o Manifesto de Desenvolvimento de Software, a indústria do desenvolvimento de software se ressignificou para atuar distribuída em cadeias de valor que a gente viu, formando subtimes que podem ser orientados por frações de etapas de uma entrega máxima, né? Ou da cadeia de valor. Essa operação é muito, muito legal. Mas ninguém foi lá checar com esses caras que para eles deram certo esse modelo de trabalho. Como que era o perfil dessas pessoas? Elas eram altamente conectadas com a estratégia? Tinham uma proximidade mais horizontal com a estratégia ou extremamente vertical, hierarquizada e distante? Aí sabe o que a gente fez? Bota o OKR, cara. Vamos botar o OKR, descobre o OKR da organização, nível estratégico, desdobra no tático. Cara, esse negócio parece até um telefone sem fio. É aquilo que você fala lá em cima, chega aqui embaixo completamente diferente. E o completamente diferente não conectado, você entrega, mas não necessariamente gera valor. Você entrega cronograma, você entrega task, mas não gera impacto. Esse é o problema, sacou? Então, depositar muita coisa no colo de quem não tinha que receber esse tanto de coisa, porque nasce numa estrutura enviesada que, ao declarar uma maneira de fazer as coisas, assume que não é possível, a partir de um método, resolver todos os problemas e diz, temos um framework. O framework você pega e leva para a tua realidade. Quem pegou e trouxe para a realidade, classicamente, TI das organizações.
TI lida com TI. Fala disso 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje, muitas outras discussões filosofais surgiram dentro de TI, né? Mas o tempo que a gente viveu lidando com erro, tropeçada, cabeçada, inflação de time, tudo isso é porque a gente começou a narrativa de venda foi errada. Então, mas aí eu acho que é o ponto, sabe? A gente não pode falar agora que em 2025 o Agile, o Scrum, ele falhou ou ele está morrendo, porque ele já transformou. Uma empresa que hoje fala que não adotou, por exemplo, a notícia que a gente deu no começo do episódio, essas empresas que não estão adotando mais o Scrum ou que não estão mais tanto no hype do Agile, eu duvido que elas estejam voltando para o Waterfall. Não tem como você trabalhar agora de uma forma que entregue valor continuamente se não for produtizado. E você passou a produtizar porque você passou pela transformação da agilidade. Talvez você não esteja usando esse nome, talvez você não precise mais de um Agile Coach só para cuidar disso e de um Scrum Master para ficar movendo post-it, mas você já está trabalhando de uma forma diferente. Já passou por uma transformação. Ninguém mais especifica software para entregar em 6 meses, em 9 meses, 1 ano. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Será que a gente, de fato, está abandonando a agilidade, o Scrum, ou a gente já incorporou isso como filosofia na nossa operação e a gente está dando um passo adiante? Então, eu já me perguntei muito sobre isso. Isso é uma discussão poética, profunda, bem importante. E aí, sabe qual é a minha visão? Hoje, a gente tem que lutar contra o desgaste produzido pelo uso da agilidade de maneira inadequada. E talvez, como eu falei, a culpa não tenha sido da agilidade. Eu vou até refrasear, exclusivamente da agilidade. Claro que tem um monte de gente em qualquer profissão, em qualquer atividade, que não faz o seu trabalho da maneira como a gente espera, né? Então, tem gente que tem que se desenvolver a nível de competência. E isso queimou muito. Tem lugares que você entra para discutir, pô, cara, a agilidade, esquece esse negócio. Grandes empresas no Brasil são ainda resistentes ao modelo, mas o ainda aqui talvez eu não esteja nem usando da forma adequada, porque em algum momento, ao adotar a agilidade ou viver a experiência, seja como provedor do serviço ou consumidor dele, cliente ou consultoria, não interessa, ou uso interno, cara, você possivelmente viveu situações tão desagradáveis que você não quer ouvir falar daquilo. Essa é uma luta, essa é uma verdade. Então tem cenários que sim, evoluíram, não é nenhuma discussão, você, porra, por isso que eu falo, a Amazon, ele usa o que ele quiser, sabe? Ah, beleza, talvez eu tenha uma outra divisão que use ali um método prescritivo, direcionado, mas os caras têm os conceitos, os caras têm a filosofia, mas é tão natural que eu não tenho o que falar, eu uso ágil, não uso. Isso não é a discussão. Sabe qual é a discussão do cara? Porra, eu tenho que botar uma release em produção daqui a X tempo, X dias ou semanas. O que eu tô produzindo, o potencial de geração de valor ou escalação de valor frente ao que eu entreguei antes, corre no meu pipeline de resultado esperado? Faz sentido? Essa é a discussão dos engenheiros ali, cara, da galera que tá desenvolvendo, da galera que tá testando. E aí quando você vem pro Expansion Pack, que eu comecei brincando, o nome, né? Os caras criaram um passe de temporada, é engraçado de fato, mas eles assumiram várias coisas que são o óbvio que funciona, que já é praticado há muito tempo por algumas empresas, grandes ou pequenas, tudo depende da maturidade, do contexto cultural, né, que a gente falou aqui, mas são coisas que realmente fazem sentido. Então você pega, vamos falar do PO, no Expansion Pack. O PO, ele tem um endereçamento um pouco diferente, com um olhar de estratégia. Espera-se isso do PO. Porra, eu falo isso desde a época que a gente trabalhou junto, cara, que 9 anos atrás, sabe? Pra quem não sabe, a gente trabalhou junto aqui em um momento na nossa carreira, nas nossas carreiras. Então, porra, 9 anos atrás eu falava isso, o PO ele tem que dar direcionamento estratégico. Mas quem você vai encontrar que tá preparado para exercer o papel do PO? Olha o mundo, anos atrás, 10 anos atrás, você vai pegar lá o cara que é um gestor ou ascendente executivo numa companhia, que tem uma visão de estratégia, mas que tem que, a partir do que a função espera do PO, do papel, né, do PO, vai escrever história. O cara não vai escrever história, entendeu? Ele não vai se dedicar a esse operacional, mas é um operacional relevante. Aí o que a gente fez? Criou no momento futuro o PM, o Product Manager, que nada mais é do que
para muitas organizações, uma estrutura até inteligente, né? O PM vai ali para um olhar de tribo, pendurado tem as squads que olham para etapas da cadeia de valor, muito legal. Mas em alguns casos é inflação. Porque você não precisa ter, dado o tamanho da tua operação, mais uma figura para distribuir, que você olha para a estratégia e outra para a operação. Sim. Porque a cultura da agilidade lá atrás, ela fala, irmão, você só tem 3 funções aqui, 3 papéis. Então, se vira. Olhando para trás agora, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas um PO não empoderado, sem visão de estratégia, ele fica um cara tão operacional que a função dele se confunde com o Scrum Master. Mas total. Tanto que tem um monte de gente que faz os 2. Exatamente. E eu digo pra você, todo respeito a todo mundo que faz os 2, porque é difícil. Mas eu te digo, é muito difícil você pegar um PO que seja capaz de ter uma visão clara de roadmap, conectando a estratégia, que seja lá se ele vai usar OKRs ou Balance Scorecard, não interessa. Mas ele vai ter uma visão tão clara da estratégia, desdobrar daquilo a nível funcional e perceber que cada item de backlog responde a um propósito que ativa valor para o cliente, converte aquele valor do cliente que ele espera receber em número, quantifica isso e agrega um indicador. E faz tudo isso, e depois o cara vai lá e toca rito, cerimônia, etc., que é o básico, mas ele olha para um indicador, cruza dados de eficiência de time no delivery e fala, poxa, esse throughput aqui, com a quantidade de WIP, de trabalho em progresso a ser executado, versus o que está acumulado e engargalado, poxa, toda essa dinâmica aqui eu preciso melhorar a minha esteira de eficiência de entrega. Cara, é muito difícil fazer os 2 muito bem. Mas o mercado falou, vai aí. Faz aí. Faz aí. Então se confundiu de verdade. Tem muitas situações que contam contra. Mas se a gente entender hoje que existem formas de a gente olhar para a agilidade, do jeito que ela tá aí, que ela tá embarcada, ela existe, tá aí. Nem que sejam pelas práticas, né? O cara faz o rito, dá visibilidade, olha para alguns indicadores, de um jeito ou de outro ela tá aí. Então ela não morreu, cara. Não, eu conheço equipes que trabalham com waterfall e tem daily. Exato. As práticas estão aí de alguma forma, né? Mas tem cenários que você vai encontrar níveis de maturidade distintos, como a gente falou. Só que qual é o ponto? O que eu acredito hoje, 2025, em torno da agilidade, cara? Existe uma teoria... a minha dissertação do mestrado, ela caminha nessa relação aqui. Eu não vou entregar todo o spoiler, porque vocês vão ver coisas acontecendo por aí em breve. Esperem a dissertação dele, a gente publica aqui. Vai ser legal, cara. Mas para entender, analisar o seguinte. Quando surge um manifesto, ele provoca desenvolvimento de software, ele provoca toda uma maneira diferente de construção de software, né? E pensar em software de maneira fractal, entregas incrementais, exige o que a gente viu acontecendo, muitas vezes errado, mas exige uma distribuição de times por aquele momento da cadeia de valor do cliente. Uhum. Você pega um grande produto ou não precisa ser só um produto, mas uma esteira de objetivos que o cliente percorre para cumprir passar pela linha de chegada. Então, você tem vários produtos, às vezes, que se conectam, né? E eu falo sempre, Vitão, que essa visão de entrega incremental e entrega com foco no cliente, num pipe mais eficiente, ele não fala só sobre método, sobre agilidade, e ele teve um impacto muito grande na engenharia de software, que teve um desdobramento de arquitetura, que eu falo em alguns episódios, que a gente passou a trabalhar com microserviços, não tem mais monolito, porque eu tenho muitos times trabalhando em objetivos diferentes, então eu tenho que quebrar meu software em componentes menores para poder dar liberdade para esse pessoal trabalhar. Isso tem impacto em janela de mudança. Eu não vou ter GMUD de um software inteiro, eu posso ter GMUD em subprodutos daquele produto. Então eu tenho um impacto na operação de tecnologia como um todo. E não só sobre a metodologia de como eu desenvolvo software, mas como eu buildo, como eu opero e como eu mantenho esse software também. Isso aí. E aí pega todo esse cenário, tu fala, poxa, então eu também vou ter que trabalhar o design organizacional para ver quem lidera quem dentro de uma estrutura, porque a organização, de modo geral, no Brasil é baseada em hierarquia. Grandes organizações, não vou só falar de grandes, mas muitas têm PLR. Muitas vezes o PLR está condicionado à entrega que você produz. E você produz dentro de uma estrutura respondendo para uma outra estrutura, às vezes, que fez um leasing de você profissional para atuar no squad. Olha que viagem. Um leasing profissional é ótimo.
Então, a brincadeira do design organizacional, os combinados de liderança na prática, não o inspiracional, né, mas o dia a dia tocando bumbo, também tem que ser pensado. Então, uma vez que você olha para tudo isso, você fala assim, poxa, eu tenho a oportunidade de atuar. Olha como isso é sensível e a gente não pensou nisso em algum momento aí, simplesmente seguiu o flow, seguiu um fluxo. Eu tenho a oportunidade de estar numa estrutura autônoma ou independente que gera valor numa etapa da cadeia de valor para o meu cliente, que eu tenho corresponsabilidade, seja eu dev, QA, designer, não interessa qual é o meu papel aqui, mas corresponsabilidade de fazer isso aqui dar certo. Então eu tenho um papel praticamente empreendedor do resultado que eu vou buscar. Só que tudo isso, naturalmente, é muito lindo na teoria, e você, para qualquer cenário social, precisa de uma linha de comando básica. Então tem que ter alguém à frente, senão cada um vai para um lado. Precisa ter uma liderança. Precisa ter a liderança. E a liderança se confundiu com romantismo ao invés de direcionamento. Isso é outro problema. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Você acha que a liderança executiva nessa transformação que a gente comentou do Agile, ela ficou num pedestal e não se transformou, e isso prejudicou a transformação cultural como um todo? Porque a gente vê muito isso, né? Ah, é Agile, vou dar autonomia, mas peronomútil, né? Cara, essa é uma discussão que ela, de novo, ela também sai da agilidade. Repara que volta aqui na nossa conversa, tem vários elementos que a agilidade ela pressupõe uma condição para funcionar. Em vários momentos eu trago isso. E o fato desse desprezo de situações, né, gerou efeitos negativos. Esse fato da liderança ausente ou que não mergulhou no jogo, para muitos casos que eu vi e vivi, é uma verdade. Mas qual é o ponto, cara? Vamos lá. Pensa na carreira do executivo. Porra, em algumas organizações ele é um diretor estatutário. O nome dele tá na bagaça. Tem acionista para entregar resultado. O acionista não quer saber se tu tá usando agilidade ou qualquer outra coisa. Então, quando você vê que tem uma abordagem possível de produzir eficiência e valor na entrega, o cara tende a se abrir e falar, vamos aí. Isso aconteceu muito nas organizações. O que não aconteceu para essas muitas organizações, é se parar para profundamente entender que aquilo não vai acontecer sempre, tem uma curva de maturidade, exige o piso cultural e todo o bloco que a gente já falou aqui. Mas por que esse cara não deu atenção? É porque ele ele é um tosco? Cara, ele é um executivo. Mas eu acho que agora você foi romântico. Vamos lá, fala porque nesse ponto você desprezou o ponto que você mesmo colocou no começo do episódio, que são as relações de poder e as relações políticas entre a empresa. E quando a gente pressupõe agilidade e pressupõe a autonomia dos times, você pressupõe que você não tem tanto controle sobre aquilo que vai ser realizado, e aí agora melhorando a minha frase, você tem controle do que vai ser entregue, do que vai ser realizado, mas talvez não do como. E talvez não do controle efetivo de todo o time, porque o time passa a ser misto. E isso fere egos, isso mexe em relações de poder. E às vezes o executivo, sim, ele é estatutário, ele tem relação de PLR, tem dinheiro envolvido, mas também tem relação de poder nessa parada que,
em alguns casos, no dia a dia, até pesa mais do que o resultado a longo prazo. Sem dúvidas. Só que o ponto, o que eu ia caminhar para uma conclusão é: a gente não teve, no início, narrativas convincentes para o executivo que não tem o tempo e a abertura inicial para olhar para o cenário e falar: porra, esse negócio aqui precisa da minha atenção de verdade. Cara, imagina você chegar para um executivo em 2008, era uma várzea o assunto da agilidade, né, de modo geral, ou antes ainda, mais várzea ainda. Mas pega 2008 e fala assim: não, cara, a gente vai trabalhar com um modelo aqui de atuação que a gente vai fazer 4 ritos, 4 tipos de ritos, é dele, review, retrospectiva, pô, a gente vai trazer todo mundo, é colaborativo, é transparência, eu vou te mostrar o que tá acontecendo, o que não tá. Cara, o que eu mais vi acontecer nessa época era trazer essa narrativa e não dizer o que você acabou de falar. Só vou te contar o seguinte: é uma narrativa, é uma estratégia de delivery pautada em incerteza. É uma narrativa de entrega que pode ser que no primeiro momento, até eu descobrir como que de toda essa teoria o que funciona para mim e adequar isso, eu consuma mais energia do que eu te prometi de entrega. Talvez no início eu não vá ser tão eficiente. E isso é uma coisa natural, né, cara? Qualquer adoção de algo novo tem uma curva de adaptação, aprendizado, adaptação e voo de cruzeiro. Essa discussão aqui, ela não foi observada por muitos daqueles que tentaram empurrar a agilidade numa organização e quando empurrou o lado romântico, que é o lado do método, que vai entregar de qualquer jeito. O que eu tô dizendo, cara, desfazendo essa imagem do contraponto lá do início, eu tenho uma estrutura que precisa para operar do patrocínio executivo. Isso é um fato. Só que eu vendo para o executivo do jeito errado. Eu não vendo a visão da distribuição de CAPEX e OPEX por entrega, por exemplo. Eu não vendo para ele uma discussão que me diz que talvez as primeiras sprints eu gaste mais energia, mas nas outras eu recupero. Eu não crio essa percepção numa linguagem executiva. E aí o que eu faço? Sustento uma realidade puramente tecnológica. Tem essa questão da... Isso aconteceu. Tem essa questão da produtividade, que vendeu um sonho, que falou que era só juntar todo mundo numa sala e dar autonomia que ia ser mais rápido e a coisa ia funcionar. De fato, isso não foi exposto de uma forma correta executivamente. Nunca foi. Mas pensando no ponto cultural, Vitão, e resgatando o que você falou do PO, por exemplo, com autonomia, etc., eu já cansei de ver nas empresas que eu atuei, que não foram muitas, se você olhar no meu LinkedIn, talvez você descubra quais foram, squad que, em tese, tinha autonomia, que fez validação de hipótese, fez teste AB para saber o comportamento de produto, porque, cara, a gente tá muito tempo nesse mercado. Eu já vi squad trabalhando quadrado, que era agilidade com skin, que era waterfall com agilidade de cascagem, né? Exatamente. Que era um híbrido ali tosco. E eu já vi squad, de fato, trabalhando muito bem com agilidade, com PO forte, com Scrum Master forte, galera com autonomia. E que, cara, fazia o teste AB, mostrava os dados, mostrava toda a questão de tomada de decisão para o executivo. O cara falava: não, foda-se, eu quero assim. Você sabe que tem uma coisa nisso tudo? Tudo que o cara validou de hipótese e que teve retorno do usuário, teve um estudo, o cara fala: não, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito. Aí a gente entraria numa outra discussão de hierarquizações de poder que também não estão na agilidade. Então, é o ponto que eu te falei. Esse executivo é um cara que não entrou no jogo. Ele ficou no pedestal. O bastão é meu, a varinha de condão é minha. Foda-se a agilidade. Foda-se o teste que você fez. Foda-se o que você tá fazendo. Foda-se. Quem toma a decisão sou eu. Esse cara não entrou no jogo. Isso. Né? Mas aí qual é o ponto? Talvez esse cara... Logicamente, tudo depende do tamanho da organização, né? O fato é que você talvez precise de outros executivos comprados com a ideia para levarem aquela pessoa para um movimento diferente de entrega. E isso gera um outro problema. Quem é que vai se comprometer com um outro lateral, né? Um outro executivo falando: cara, vem comigo. Exige uma relação ali
implícita e explícita fora dos campos visíveis, que é o implícito da organização, que, cara, acredita em mim, vem comigo, me dá uma chance. Esse tipo de coisa é extremamente difícil também de acontecer naquela época. E quando se fazia, porque eu digo que era difícil, porque nem aquele que estava convencido tinha certeza do que ia entregar, mas ele tinha certeza que daquele jeito fazer não ia te levar mais longe. Aquilo ali tinha um limite. Problemas eram evidentes. E aí tem outra coisa. Tem pessoas que não vão mudar, cara. Essa é a verdade. A gente vai ter que lidar com esse cenário. O que me deixa chateado nisso tudo é que o RH chegou extremamente tarde para ser reconhecido uma estrutura organizacional como uma estrutura que endereça o sucesso. Hoje, a gente fala de burnout, um monte de merda e mazela emocional e mental, psíquica nas organizações, mas tem toda uma incompetência de gestão que foi traduzida num mundo cada vez mais acelerado por falta não só de treinamento, mas de adequação do estilo de pensamento para o dinamismo que a gente tem hoje. Então a gente mantém metodologia num modelo cultural de produção que é fabril, que é Revolução Industrial 1 e 2 ali. Elas estão aqui com a gente ainda. Só estão com outros nomes bonitos, né? A gente tem um método inadequado com a pressão moderna. E o cara no meio se fudendo. Se fudendo. Tá todo mundo se fudendo. Inclusive o executivo, porque não tá chegando o resultado. Logo, para ele também não é interessante essa adequação. Então, quando a gente olha para toda essa complexidade estrutural das relações de poder, do design organizacional, da maneira como eu modularizei a arquitetura para desenvolvimento de software, ou mesmo passei a atuar com novas práticas, tudo faz muito sentido na teoria. Encaixar tudo isso, faltou algo extremamente importante. Quanto que as empresas fazem planejamento estratégico? Quanto que as empresas que fazem, desdobram, comunicam e traçam para as pessoas o seu compromisso de execução, independente do que você faça, uma conexão com aquela estratégia. Se você for notar, várias organizações estão desenvolvendo um papel que é um híbrido entre planejamento estratégico e eficiência organizacional. E faz todo sentido. Que o planejamento estratégico dirige aonde você tem que chegar com objetivos, indicadores que a empresa vai buscar de alguma forma. Como ela normalmente vai fazer isso? Através de iniciativas, projetos, melhoria de processo, mas projetos ou produtos que vão trazer o resultado, né? Para isso se organizam times que, ora, projetos temporários e uma vez em gaveta, ora, produtos que são permanentes, consistentes e evolutivos. Para cada um desses cenários, eu preciso encontrar uma abordagem que entregue o resultado, não que simplesmente entregue o projeto. E a gente não saiu dessa condição. Então esses executivos que estavam ali atrás, eles não foram convencidos a entrar num jogo porque alguém virou e falou para eles, cara, aqui o resultado vem, e criou a narrativa para ele, ela, quem seja, olhar e falar, porra, faz sentido porque aqui tem valor. Não, foi o método. Tudo começa na cagada de vender método, cara. É por isso que você tem muita dificuldade. E esses caras que não entram no jogo, voltando aí, tem desfecho, né? Ser humano, a gente pode pegar o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. A atitude, às vezes você não tem nem o conhecimento, um pouquinho de habilidade, mas tu tem atitude, tu muda a porra do jogo. Essa é a história do mundo desde que ele é conhecido como tal. Então, porra, eu cansei de ver PO, velho, que virava pra mim e falava assim, eu vou mudar, eu sou gerente, agora eu vou virar PO. Poxa, o que vai acontecer na minha carteira de trabalho? Eu era gerente de uma área, né? Tinha status. Que o cara valoriza a porra do status. Mas ele vai entrar num time pra priorizar backlog, ele acha que aquilo ali é ruim. Por que ele acha que aquilo é ruim? A narrativa tá errada. O entendimento tá errado. A gente vendeu essa porra errado. Sim. Hoje tô falando muito palavrão aqui. Mas... Foda-se. Mano, então essa discussão do... todo mundo dentro de uma estrutura fundamentada por agilidade deveria se orientar na busca do valor, não importa o que você faz dentro de uma estrutura que se baseia em agilidade. Você é responsável pelo resultado da empresa. Agora eu vou te pegar aqui num ponto que eu olho muito para trás e penso nisso. Bom, a gente trabalhou junto em projetos de agilidade, etc. Eu sempre fui um grande entusiasta dessa transformação que a gente viveu,
de ter uma operação de tecnologia, ou, como você bem colocou, a tecnologia que acabou levando isso de reboque para o mercado, mas que abrange todas as áreas, né? Mas eu sempre fui crítico a uma coisa e que eu queria ouvir a tua visão agora. E que você, de certa forma, tocou nesse ponto em alguns momentos aqui. A gente viveu um momento da agilidade que essa porra foi quase uma religião. Foi. Foi quase Pra uma alguns religião. ainda é, hein, cara. E que, para muitos, o método, o meio, ele era mais importante do que o fim. E você colocou isso aqui em outras palavras, várias vezes, que é a entrega de valor e não o como. Você acha que essa semi-religião da agilidade e essa hipervalorização do método colaborou por esse efeito que você falou que algumas empresas não querem saber mais disso? Sem dúvidas. Porque elas fizeram escolhas metodológicas que não eram compatíveis com o seu momento cultural, e a cultura ela vai se transitando, se moldando ao longo do tempo, né? Embora tenha eixos centrais, mas talvez não tivesse conexão com o que era necessário ali. Eu vou te dar um exemplo só para te dar embasamento para você comentar. Tá. Eu tenho uma imagem muito clara até hoje de uma reunião que eu participei. Eu era gerente de arquitetura já no momento naquela empresa. E a gente estava fazendo um dos ritos, eu não lembro exatamente qual era o rito, mas era um rito de um brainstorm que a gente faz antes da sprint, antes da preparação, etc. Né? Então prioriza ali o que vai fazer e tal. Cara, e naquele momento eu lembro que foi priorizado um dos cards lá do que tinha que entregar. E, cara, eu falei no meio da reunião, eu falei, não, cara, esse daqui, ó, separa, deixa aqui. Isso aqui eu faço rapidinho. Eu mesmo vou fazer. Eu pego e amanhã eu libero isso aqui pra vocês, resolvo. Cara, eu levei uma mijada do Scrum Master, que ele falou, não, deixa aqui, você vai participar da reunião de card, você vai colocar e a gente vai fazer uma task no seu nome, depois de priorização, e todo mundo vai fazer o scorecard lá, etc., e aí você entrega. Eu falei, cara, mas não, eu não sou Você não é core do time. Eu não sou core do time, eu só quero tirar isso daqui do seu escopo. Eu vou pegar e vou resolver. Não, não pode. Não pode. Você não pode. Como assim você vai resolver as coisas sem passar pelo processo? Sabe? Foi praticamente isso. E eu falei, cara, mas eu só vou sentar de madrugada. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer. E eu vou resolver, velho. É uma coisa a menos pra você resolver. Não. Você vai entrar, então, na reunião de score, card lá e tal, e a gente vai fazer porque é uma entrega, precisa ser medida, precisa ter métrica, não sei o que lá. Tá bom. Não fiz. Você acabou de falar um dos motivos românticos, né? Ter a métrica, mas não necessariamente é uma métrica relevante para o processo. Foda-se a métrica. Eu isso. podia ter entregado o valor e não entreguei. Exato. E aí, porque cara, não podia ter a métrica. Isso Entendeu? tem várias causas. E é uma merda, porque, de novo, o papel do cara que vinha conduzindo um processo como esse, chamava o Scrum Master na ocasião, ele muitas vezes estava seguindo aquilo que ele aprendeu na certificação, que é o que a gente viu ali. E o fato é que, talvez, então vou botar um talvez aqui bem forte, aquela situação tenha acontecido porque alguém de uma liderança ainda maior falou, ó, garanta que todo mundo, independente de quem, não importa como, use os ritos, siga as práticas, siga o fluxo, faça o planning poker e, porra, atribua o ponto da complexidade relacionada ao item e depois desdobre tarefa, porque eu quero que essa estrutura ganhe a experiência prática de viver o ritual. Isso pode acontecer, cara. Aí é a sabedoria daquele que vai conduzir o momento e falar, porra, isso faz sentido? Vai ouvir aquilo, vai questionar. Então, quem é que virou Scrum Master? Vamos lá, outra merda da história, né? De tudo. Aqui a gente veio pra contar só as cagadas que aconteceram. Quem é que virou Scrum Master?
Aquele que olhou para o cenário e falou, isso aqui é legal e eu vou passar a ter uma atividade de gestão um pouco diferente. Esse é um perfil. Gestores de projetos que viram alguma luz numa prática. Falou, vou virar Scrum Master. Muito comum. Outra avenida muito comum é aquele que em algum dia, trabalhando na engenharia de software, sendo dev ou tendo um perfil de construção, olhou para aquilo e falou, caramba, nego faz muita merda, hein? Mas faz muita merda. Eu acho que eu conseguiria fazer isso de um jeito diferente. Esse negócio da agilidade aqui pode caber para mim, tem um hype, posso buscar uma posição um pouco diferente e ascender a liderança e vou deixar o técnico, outro perfil. Então, se você for contar todas as inúmeras possibilidades de transição de carreira, porque, de novo, o Scrum Master nasceu para ser um papel executado numa organização, dentro do frame do Scrum. O que a gente transformou num cargo. E aí é exagero para um cargo você direcionar o cara para ficar olhando ritos e porra de números para dizer se tá bom ou não tá e botar um plano de ação. Vamos lá, tô sendo banal aqui para provocar. Mas foi isso que aconteceu também, outra cagada. Então, como é que você acha que esse cara vai se provar o valor dele? Ele vai exigir que todo mundo faça aquilo que ele foi programado para executar, que é grande rito. Entende como tudo é extremamente complexo, mesmo no simples tem uma complexidade, no menor dos casos tem uma complexidade. Então, a maneira como a gente transcendeu, abordou, desde o executivo ao operacional, essa situação que você trouxe, tem um monte de cagada. E você tinha questionado, mas será que então os métodos ferraram esse sentimento que você tem com a agilidade? Eu não tenho dúvidas de que isso é um fato. Eu não tenho a ciência numérica, mas a evidência é que praticamente todos os casos que eu vivi em que houve um problema em relação à restrição com a agilidade, porque houve metodologicamente equívocos na adoção e por aí vai. O que eu tenho clareza hoje, já falo há bastante tempo, mas se a gente quisesse ter uma formação de agilidade, cara, vai ensinar primeira aula, sabe qual é? O que é valor? E aí, eu provoco todo mundo que tá aqui, ó. Sabe o que é valor? Aliás, eu não vou definir. Eu vou dar um exemplo. Eu usei isso numa palestra recente. Eu peguei e botei uma imagem de uma pessoa, uma mulher atravessando... O slide era só isso, tá? Uma mulher atravessando a rua. Era uma tarde chuvosa. Tava chovendo pra caramba nessa imagem, no registro. Ela tava sem guarda-chuva, sem nenhuma proteção. As ruas alagadas e ela carregando um papel na mão. E aí eu perguntei pras pessoas, e aí, o que é valor pra ela nessa condição? Cara, surgiu de tudo. Desde falar que, um bote salvaria ela, a uma galocha para não molhar os pés, a uma carona para sair daquela condição, ou um guarda-chuva, ou uma capa de chuva, ou mesmo ela, de repente, virar e falar... E ela questionar a sociedade ou a prefeitura porque a cidade tá tão mal estruturada a ponto de alagar. Sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei essa mesma imagem, joguei no chat GPT. Falei, ô Gepeto, conta aqui um negócio pra mim. O que é valor pra essa moça? Ele interpretou a imagem, trouxe mais de 7 tipos de interpretações de valor diferentes, que passavam por basicamente tudo que essa galera falou. Uhum. Pode ser uma carona ou pode ser um guarda-chuva. Valor, cara, se você assumir o que é valor, você já parte de um princípio que é arriscado produzir resultado pra tua companhia. Porque você assumiu, você não tem certeza. E... boa parte das operações de agilidade se concentraram, sabe no quê? No delivery, como a gente falou, ritos para entregar, distribui a execução de uma forma diferente, fractal. Só que quem se preocupou com o discovery? Quem se preocupou onde estava o valor lá atrás? Quem se preocupou com as outras práticas de upstream que programam, direcionam ou priorizam onde que está o valor, além da complexidade? Olhando pro valor, olhando pro que faz sentido ser produzido. Só que o que faz sentido ser produzido tem 2 eixos. Um é para a companhia / acionista e o outro é para o cliente. Ou você é customer centricity, tem a centralidade no cliente, híbrida, né, combinada com o que a tua estratégia organizacional apontou para cá, ou muitas vezes o que vai acontecer é o extremo. Ou tu vai olhar só para o cliente, você vai falir, provavelmente.
que você não vai parar de pé só agradando os outros. Você é uma organização, precisa gerar resultado, né? Então tem uma composição de eventos aqui. E se você olha só para dentro de casa e despreza o lado externo, possivelmente você também não é produtor de valor. Mas isso você não aí, acha... o PO não recebe isso. Então, mas aí é que tá o ponto. Você não acha que dentro dessa cultura que a gente tratou, de agilidade, autonomia e etc., isso não se vendeu como sendo algo que o próprio time encontraria qual é o valor que ele precisa desenvolver? Sim, mas você acha que o time estava pronto? Com Não. certificação de 10 horas, 16 horas? Tinha certificação do developer lá para agilidade. Porra, cara. Ele aprendia o quê? O rito. Cara, tudo começou, né? De novo, o Aí, no histórico fim, cagou tudo. virou uma galera trabalhando com uma metodologia sem um rumo muito bem claro para entregar valor no final. Eu posso montar o Titanic. Ele é muito legal. Era o navio mais incrível da época. Mas bateu e afundou. Tava indo pro Cara, lugar errado. Se a gente fizer uma análise crítica disso, não é um problema de framework. Não é. Porque uma empresa trabalhando sem saber o que entrega de valor, foda-se se é waterfall, se é scrum, se é... Você só pode estar entregando coisa inútil mais rápido ou mais lento. Exatamente. E ter mais ou menos cagadas no caminho, porque ou você dá mais ou menos visibilidade e transparência de que as cagadas estão acontecendo, então você descobre mais cedo que tem problema, descobre mais tarde. Ou você tem incompetência, inclusive, de seres humanos na execução do papel delas, e por conta disso tem problemas de qualidade. Ou você teve definições equivocadas estruturalmente, arquiteturalmente, por exemplo, que lá na frente não se conectam com um rumo, um direcionamento que o teu valor descobriu onde está. E se isso acontece, isso também é um problema. Então, porra, o problema é a agilidade. Vamos lá, a agilidade morreu? Talvez ela precise, na verdade, vamos lá, ela precisa ser ressignificada, mas ela já existe, ela tá aí. Eu concordo contigo quando você fala em algum momento. Tá aí. A gente tá num momento de transcendência. Abandonar esse monte de cagada ou assumir o porquê esse monte de cagada aconteceu. Tem uma culpa dos agilistas? Tem. Tem uma culpa das certificações? Tem. Cara, e quem discordar disso, beleza, senta aqui, vamos debater, vai ser lindo. Agora, tem a sua responsabilidade. Só que a atribuição de tudo na conta da agilidade é praticamente um pecado. Sabe onde é que tá errado? É acreditar que a agilidade, um projeto, por exemplo, se constitui sem fazer gestão de risco. Ah, porra, cadê a matriz de gestão de risco lá da agilidade? Porra, se não tem, traz uma. Caceta, só porque não criaram, você não vai usar? Princípio fundamental da vida, cara. Tudo que você deve olhar para tomar uma decisão se baseia em propósito, para onde vai e o que você ganha com aquilo, e para chegar lá, quais são os riscos apropriados que você quer tomar e aqueles que você vai mitigar. Ponto. Talvez tenha mais coisas, estou simplificando. Porra, o cara que não entra num projeto guiado por agilidade, que exige um frame elástico de decisão de escopo para buscar o valor, mas não viu uma maneira de gerir risco e fala, então tá bom, então não tem que gerir risco. Cara, essa é a maior infantilidade da história. E aí o que tem de gente que fala, porque o ágil não documenta, o ágil não monitora risco. Puta que pariu, bota a culpa no ágil, velho. Ele é só um framework, é um pedacinho do jogo. Tem outros pedaços, acopla. Só que a gente foi educado errado por muitas formações, por muitos formadores de opinião e muitas pessoas que interpretaram opiniões ainda que de pessoas menos influentes, e absorveram aquilo de maneira errada, interpretaram errado e propagaram errado, sendo que quem propagou errado tinha mais influência do que quem originou aquela informação. Muito aventureiro pegou esse hype, né, Mas cara? muito, muito, muito. E, cara, é a vida, né? Como a gente tá vivendo com a IA. Porra, vi uma notícia esses dias aqui, agora eu não lembro se foi no The News, que falou o seguinte, 90, não vou errar o dado, tá? Então, mas na casa dos 95% dos investimentos em IA nas organizações não geraram nada. Nada. É o mesmo problema. É a mesma coisa. O que é valor para entregar? Exato. Vamos lá. O ágil, vamos conectar uma coisa com a outra. Então, agora no Expansion Pack, o cara fala, poxa, use IA. Sabe o que eu faço na Verity? A gente tem um negócio chamado Quantum. Ele é uma solução de IA que eu tenho vários agentes especialistas que executam tarefas da cadeia de desenvolvimento de software
que vão desde uma migração de código a teste unitário. Porra, legal, beleza. Aí o cara vem falar que isso, bota isso no Scrum Guide, no Expansion Pack do Scrum e fala, use. Tem gente que vai olhar pra aquela porra e vai falar assim, o Scrum então agora tem IA. Porra, não tem IA, velho. É uma recomendação do óbvio que tá todo mundo fazendo pra buscar algum tipo de eficiência, ou tentando, né? Só que daqueles que estão tentando, estão fazendo errado muitas vezes. É um momento de aprendizagem, maturidade, né? Só que vai ter a galera que vai vender a grama verde, linda e bonita. Só que no fim do dia é um capim, né, queimado. Então, como tudo isso se mistura, é difícil de você rastrear o que é, o que não é, o que funciona, o que não funciona. A interpretação, a leitura do ambiente é daqui a pouco. Isso daqui eu tenho que desconfiar. Mas assim, a minha opinião sobre IA é que é um caminho sem volta. Não, sem dúvida. Assim como eu acho que o ágil também é um caminho sem volta, né? Mas fazendo o paralelo aqui que você fez, eu uso muito o LinkedIn como um meter aqui para a temperatura dos assuntos, né? Eu acho que hoje o que a gente vê no LinkedIn de especialista de IA era o que a gente via de especialista de Agile há 7 anos atrás. Exato. Né? Inclusive, o que virou no LinkedIn tava pensando nisso quando estava vindo para cá hoje. O que aumentou a quantidade de autores de artigo no LinkedIn depois da IA foi um negócio impressionante. Percebeu isso? Tá muito fácil produzir conteúdo, Tá né, cara? muito fácil, Porra, né, cara? Então, eu não nego que eu produzo muita imagem para complementar o racional dos meus pensamentos, né? Mas, de fato, o volume produzido de conteúdo textual ele não é apenas tão significativo, mas a questão é o quão qualificado aquilo é o problema é que a acaba ponto de se você tornando absorver. inóculo, né? Então, que faz sentido. Porque uma coisa é você usar IA para guiar uma ideia e um artigo que é seu. Eu tenho essa ideia, eu vou seguir por essa linha e eu vou usar a IA para me ajudar a complementar o texto, etc. Se você está usando a IA para gere para mim um artigo sobre o assunto tal com 5 parágrafos e 10 linhas. Cara, aí isso é inóculo. Você só está mudando o formato das palavras de ideias de outras pessoas, porque a IA ela reorganiza o conteúdo. Não tem autoridade ali. Não tem autoridade nenhuma, né? Então, voltando para o cerne da nossa discussão, né? A gente sempre vai ter, em todo o hype, os aventureiros que vão pegar esse tipo de demanda que o mercado tem num hype, né, naturalmente, e que vão decepcionar e vão queimar a tecnologia. O cara não vai ficar com a imagem ruim do cara que executou mal, mas ele vai ficar com a imagem ruim da tecnologia que foi mal executada, assim como aconteceu com o método, né? Exato. Hoje, porra, o que tem de especialista de IA no LinkedIn, que é piloto de N8N, que não sabe o que é uma porra de uma inteligência artificial e que faz automação com API, cara, esse cara pega um projeto numa empresa grande pela demanda para fazer um projeto de inteligência artificial e o cara não sabe o que é curadoria de dados. Vai dar ruim. Esse CEO daqui a um ano fala, cara, inteligência artificial não entrega nada, não muda o negócio. Talvez uma pequena diferença que pode, e aí eu não vou atribuir com certeza, pode acontecer, é que o hype da AI, ela me parece mais intenso do que foi a agilidade. A agilidade levou muito tempo para ela gerar algum tipo de escala de formação, né? Eu concordo com você, mas com uma ressalva. Porque eu acho que a IA, ela abrangiu o mundo todo. Desde a Dona Maria, que vai perguntar para o ChatGPT uma receita, fato, até o dev, que está complementando o código. Então ela tem uma escala muito maior. Enquanto a agilidade ficou meio que restrita no nosso mundo de operação. Né? É isso aí. Então, dado a essa proporcionalidade, o que também surge de tentativas de dar conhecimento clarificado para as pessoas sobre como usar, por que usar, onde usar, quando usar, também me parece maior. Mas isso também não é garantia de que, olha, estamos no estado da arte ou chegaremos mais rápido nela, porque a proporcionalidade também é gigantesca, né? Então, como tem muita novidade no caminho, eu
Eu tenho o meu pé atrás quando eu escuto alguma coisa acontecendo em torno da IA. Mas não porque eu não acredito que ela veio, vai ficar, mas porque cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, né? Tá ligado nessa história. Então, hypes vão acontecer de tempos em tempos. E voltando para agilidade, para mim, sabe onde é que tá o jogo? Um dos segredos do próximo passo? Se ela tá aí, ela está sendo assumida como uma parte elementar da atuação para produtos digitais. Eu, na cadeia de desenvolvimento de produto, eu tenho backlog contínuo. Estou o tempo inteiro investigando, priorizando, refinando e assim seguindo. Mas será que o que eu estou priorizando, refinando, seguindo, etc., é gerador de valor efetivo? Ou eu estou ainda naquela linha do vamos no tentativa e erro, produzir isso aqui, não deu certo, vamos para outro lado. Isso pode ser uma puta de uma verdade. Mas talvez se a gente encontrar uma maneira de trazer, eu não sei se isso é o PO, não preciso dizer a regra aqui, mas a figura que dite o seguinte: na construção de uma solução ou evolução de uma solução, que tem várias etapas da cadeia de valor do cliente, ou seja, a jornada do cliente, eu consegui identificar onde que eu tenho elos fracos ou momentos de fragilidade. Pô, a jornada tem, sei lá, 7 etapas. Eu tenho uma etapa que ela é um pouco menos favorável na entrega da experiência ou resolução do problema para o meu cliente. Ele cumpre várias etapas, várias atividades dentro daquela etapa. Tudo isso, sei lá, dentro de um produto, um software. Vou chamar a etapa compra num e-commerce, beleza? Então, na compra eu tenho várias atividades. Quais? Eu adiciono cartão de crédito, cadastro o endereço. Estou falando o básico, né? Várias atividades. Então, se eu percebo que eu tenho uma atividade ou eu tenho uma etapa inteira que é problemática para o cliente, eu antecipo fricção no meu backlog, eu produzo algo para melhorar aquela experiência antes que aquilo vire um problema. Então, o PO que agir de maneira preditiva para dentro da cadeia do valor do cliente, dentro da jornada do cliente, conseguir encontrar o gatilho que vai dizer hoje isso está legal, mas amanhã não estará, possivelmente ele vai gerar backlog de inovação a ponto, e pode ser coisa simples, mas a ponto de que ele não vai ser disruptado por um agente externo. Ele vai autodisruptar, ele vai auto-melhorar uma etapa da cadeia de valor, porque ele está atento à experiência do ser humano no uso, o ser humano, o cliente dele, vai alimentar backlog a partir disso. Eu posso usar dados para isso. Isso é um pouco da minha tese lá da dissertação. Tem uma visão de decoupling preditivo com uso de IA, enfim. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Pergunta capciosa final. Vamos lá. Lá vem. E aí provavelmente você vai resumir tudo que a gente falou aqui. E é bom porque a gente já está indo para a finaleira do episódio. Por que na sua opinião, o Agile, Scrum e tudo isso que a gente discutiu agora ficou com essa imagem ruim e outros métodos de framework de trabalho permanecem tão lustrosos até hoje? O Lean, Six Sigma e etc. Essa é boa. Porque todos eles passam pela transformação cultural e pelos obstáculos que a gente falou que a agilidade e o Scrum também passariam. O que fez esses métodos ficarem diferentes e por que o Lean e o Six Sigma são tão bem vistos até hoje nas empresas? Você já viu a complexidade que é entender o Lean? Pra caralho. Aliás, sou fã demais do Lean. Pra caralho. Eu também. Você já fez um mapeamento de fluxo de valor? Eu sei que sim, né? Já participou muito disso. Fazer um Value Stream Mapping, porra, é um negócio que é uma das disciplinas de arquitetura corporativa. Exato. Porra, é um negócio
Mas Lindo, né? é lindo. Você usou a palavra adequada, é lindo. Porque você não apenas vê aquilo fazendo sentido, mas tem na construção, você vê o sentido aparecendo, né? O que agrega valor, atividade não agregadora de valor. Porra, faz todo sentido. Mas não é um negócio que você pegue. Ah, entendi, vou fazer. E é isso. Sabe qual é o problema de muitas das práticas emergentes? Você mete um canvas lá, 8 blocos, 4 informações. Ah, preenche essa porra aí e pergunta 3, 4 coisas e acha que aquilo ali é um resultado razoável. Então é a falta de profundidade natural provocada por um instrumento que guiou boa parte daquilo que pulverizou a agilidade no mundo inteiro, que é o guia do Scrum, onde o Scrum é o framework mais famoso do planeta e mais usado, mais adotado, quando pensa em agilidade. Então, eu não tenho dado atualizado, tá? Mas a última vez que eu vi algum dado a respeito disso, mais de 70% das empresas, tem bastante tempo, deve ter, sei lá, 5, 6 anos que eu vi isso, utilizam o Scrum como a abordagem de agilidade central na estrutura de desenvolvimento de software. Então, tem várias outras abordagens. O Lean, ele tá numa outra discussão, eu sei, eu só estou usando a referência do Ágil aqui novamente, do Scrum, mas hoje eu tenho um guia de pouquíssimas páginas, 15 páginas, sei lá, não sei quantas páginas tem. Ah, o Vitor não sabe quantas páginas. Não, eu não preciso saber quantas páginas tem. Preciso saber o que aquilo produz, né? Ponto. E agora tem o Expansion Pack. Mas é um negócio muito simples, né? Uhum. Ao mesmo tempo que você olha que é simples, ele te dá margem para muitas interpretações que podem ser levadas a caminhos absolutamente distintos. Então, o simples leva a interpretações distintas, enviesadas pelas pessoas que absorvem aquele conteúdo, elas aprendem aquilo que elas interpretam e levam para frente aquilo que elas supostamente aprenderam. O telefone sem fio tá aí, cai quem quer nessa brincadeira, sacou? Então, quando isso foi levado adiante, eu falei agora, né, mas pega lá atrás, o guia do Scrum, acho que tinha 31 páginas, alguma coisa assim. Ainda assim era insuficiente para você virar e falar, porra, tem aqui um guia inteiro para eu desenvolver software, para desenvolver projetos guiados por agilidade? Cara, em 31 páginas você não tem isso. Pior que se você lia as 31 páginas, você tinha essa sensação de que Possivelmente. você estava empoderado, falou, cara, agora minha vida mudou, eu sei como fazer tudo. Especialmente quando você traz pessoas que estão fazendo uma transição de atuação na sua carreira, onde a vida de projetos não era a predominância. Ela poderia ser cliente de um processo de gestão, ou ela ter uma fração, uma atuação pontual ali. E quando ela assume o protagonismo para conduzir o jogo e acha que o Scrum Master é o fio condutor que resolve toda a história do jogo, tem uma interpretação absolutamente errada. Então, eu não tenho experiência, eu absorvo algo que é simples, aí volto na fórmula anterior que eu já falei. Propaga algo que é insuficiente. Quando você tem algo que é insuficiente, o que acontece? O ágil não faz isso, o ágil não documenta, o ágil não entrega, o ágil está quebrado. Então, se o ágil está quebrado por conta de toda essa construção, mas ao mesmo tempo estava num hype gigantesco e a maquininha de vender curso e certificação estava bombando, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar esse jogo? Eu tenho um jogo de evangelização. Um dia essa galera aprende. Alguém deve ter pensado isso lá atrás. Eu tô assumindo isso como uma verdade. Se é ou não, tá? Se é ou não, eu não sei. Mas vamos lá, vamos vender esse negócio. E acaba que o talento, o sucesso de uma empreitada de agilidade vai por uma mente mais preparada. Mais preparada, você pode julgar como você quiser. Ou é mais brilhante, ou tem mais experiência. Mas que embarcou nesse universo e conseguiu um destaque porque não é o conhecimento de agilidade dela que fez ela se destacar. É todo o teu conhecimento pregresso. De gestão, de prática, de entrega, de delivery, de saber a complexidade dessa bagaça. Ela acoplou um conhecimento novo. Ela não usou unilateralmente, exclusivamente, esse conhecimento que foi embalado num guia de 31 páginas lá atrás. Quando você traz isso para a realidade do mundo, você fala, caralho, a gente errou feio, né? Errou rude. E essa é a verdade. Porque não deu certo. Tá aqui uma das grandes situações. E acreditar que o Scrum Master, o PO e o time que se baseia nesse frame simples e enxuto é capaz de mudar o mundo. Sem se preocupar ou embasar uma atuação num piso cultural, que é cada um tem o seu. Aí você vai pro Lean, complexo, robusto,
uma estrutura que para você aprender uma ferramenta e fazer direito, o A3, porra, os caras são chatos para te dar a credencial de que aquilo você agora está fazendo direito. Você pega o Scrum... Cara, isso é bem interessante. Você vai fazer um curso de Scrum num lugar ou em outro, isso mesmo hoje, 2025, datando o nosso programa aqui já pela 1000ª vez, você vai ter um cara que vai te ensinar a fazer retrospectiva de um jeito e outro que vai te ensinar de outro. E talvez a essência do que é fazer uma retrospectiva esteja perdida. O cara tá te ensinando uma ferramenta que nem tá acoplada a nenhum guia, porque o guia não te ensina uma ferramenta, ele te recomenda, faça uma retrospectiva. Se você quiser usar o modelo de lições aprendidas do PMI e trazer para uma fração de entrega dentro de uma sprint ao final dela, porra, faz, cara. Né? Só que essa permissão extremamente flexível, excessiva, ela abriu brecha para um monte de louco propor aquilo que quisesse. Essa é a verdade, cara. Uhum. E você vai no Lean, já não é esse jogo. Uhum. Você tem o A3. A3 é A3, irmão. Você faz retrospectiva desse jeito ou desse jeito? É o copo assim ou é a taça desse jeito? Você pode fazer o que você quiser. O Scrum não põe regra. Ele diz que tem que fazer. O A3 é só desse formato. Se você não fizer desse jeito, que busca esse propósito, você não tá fazendo um A3. Cara, mas isso é uma loucura, velho. Porque Mas a gente acabou de falar, em alguns momentos atrás, que a gente tinha uma supervalorização do método, mas um método não era rígido, e agora a gente está dizendo que um método continua respeitado é pela rigidez do próprio método. Mas isso se conecta com uma teoria que a gente não abordou aqui. Na gestão de mudanças comportamentais, a adesão de novas experiências, algumas literaturas vão te dizer o seguinte: não é a teoria que sustenta o que você vai aprender. É a prática, a cabeçada, o murro em ponto de faca e os sucessos, né, falando do lado bom, que vão te mostrar que caminhos você poderia adotar. Então, a empresa que não propõe na prática uma execução para gerar aprendizado, ela possivelmente está vivendo num campo o teórico que não desceu, né, não foi executado. E quando eu tenho uma exploração disso no mundo do Lean, o Lean vai para a prática. O Lean te desce na prática. Cara, executa. O que você quer com o A3? Problema, solução. É isso. Quero descobrir onde está o problema, causa, raiz e endereçamento. Quando você vai pro ágil, que é mais flexível metodologicamente, e abre brecha para essa reflexão que você trouxe, o problema está em você não ter uma capacidade de conhecimentos que embasem boas ferramentas sustentadas por uma cultura que acredita nas práticas. Vou reforçar, vou falar novamente. Talvez de outro jeito. O ágil, pegando o Scrum especificamente, ele não vai te dizer qual ferramenta você vai utilizar. Você vai escolher o que você quiser ali. Quero fazer daily plantando bananeira. Faz, porra. Eu sou contra. Mas faz. O que você quiser fazer. Mas isso está embasado? Isso tem fundamento? Isso tem prática comprovada? Cara, o Lean, porra, esse negócio nasceu num cenário crítico. Pega lá o sistema Toyota de produção, mundo pós-guerra, tudo no caos. Os caras pegaram aquela porra toda vivendo num cenário de extrema escassez e falaram: irmão, eu trabalho empurrando o que o mercado não quer, ou eu respeito o momento do mercado e vou produzindo sob a demanda. Isso inspirou as entregas fractais lá do Scrum, né, do mundo ágil. Beleza? Então os caras embasaram tudo o que eles fizeram com respaldo prático, evidenciado, vivenciado em grande escala. E a metodologia ela está validada por uma evidência de nação, né? Eu diria desse modo. No ágil, deu a brecha para o louco entrar. Então o método é relevante, mas o método não é suficiente. Só que no Lean, o método tem respaldo teórico, embasamento, vivência e teoria, né? Que eu acabei de falar aqui, que, por si só, impõe uma condição de trabalho que as pessoas, ao compreender o que ela prega, a metodologia, poxa, fluxo de trabalho, sistema de produção, entrega num contexto contínuo com melhoria contínua, num sistema de escassez, prioriza o que faz sentido, ela tem muito mais repertório metodológico embasado em evidências históricas. O ágil Eu acho não que tem. ela é muito mais objetiva também, dá muito menos margem para romantismo, né? O Scrum é flexível.
Aí volta uma coisa que eu Mas o comentei. problema dessa flexibilidade é que dá margem para louco. Por Esse isso, que é o problema, né? dá, e é o louco que não tem repertório de gestão. Uhum. Que assumiu o negócio. Ele fala, eu quero esse negócio porque é bacana. Então, coloca isso no jogo, coloca essa pessoa, esse perfil no jogo que não tem esse repertório, ela vai absorver com as interpretações dela, que é o que eu falei antes. Isso é um problema. Sabe que eu acho que também contribuiu um pouco? Eu não tô Vitão? sendo exaustivo, né? Não, de forma alguma. O que eu acho que eu acho que a gente teve um problema no longo prazo também, quando a gente fala de agilidade, é a cultura empresarial de valorização da entrega, que no fim era o objetivo da agilidade do Scrum. Eu acho que ela mascara um pouco a efetividade do resultado. Total. E eu vou te falar o porquê. E aí eu vou emendar a tua última a última pergunta para você falar diretamente naquela câmera para os nossos ouvintes. Eu acho que quando a gente fala de resultado, o que importa é o médio e longo prazo. É o que move o ponteiro da empresa. Se a empresa está indo para frente, a empresa está indo para trás, como OKR, de fato, que está levantando de fato o resultado da empresa. É o que tira a empresa do lugar, né? Quando a gente fala de sprint de 15 dias, a gente está falando de uma festinha a cada 15 dias. Uhum. E eu acho que isso deu muito confete pro ágil no curto prazo. E, entregamos um botão novo, colorido. Ei, 15 dias, beleza. Só que quando você dá um zoom out nessa parada, na visão do executivo, passou 6 meses, passou um ano, cara, é muita festinha e moveu o ponteiro da empresa. Esse produto está dando resultado? Esse produto mudou o faturamento? Esse produto reduziu a retenção? Que é o que a gente fala de entrega de valor. Ele entregou valor ou a gente tem uma festinha a cada 15 dias porque entregou um botão novo, uma feature nova? Porque convenhamos que em 15 dias você não entrega tanta coisa que gere valor. Então você tem que acumular várias entregas com o objetivo final que gere valor para a empresa. Então eu acho que o que deu uma ajuda nessa desgastada é muita palma a cada 15 dias e pouco resultado no médio e longo prazo. Eu acho que isso é uma falha do que a gente colocou como cultura e como implementação do método. E aí a pergunta final que eu deixo para você, Vitão, olhando para aquela câmera da verdade, e aí, meu amigo? Essa pergunta. E aí, como vai ser agora? O cara que está ouvindo a gente aqui, que ou ele é entusiasta de ágil e está vendo essa transformação, o cara que está embarcando no ágil agora, o cara que não passou por isso e sabe e está pensando, embarco ou não embarco, preciso passar por essa transformação ou não? E aí, Vitão? Olha para aquela câmera. E aí que é o seguinte, essa discussão sobre entregar 15 dias, bater palmas, ela tem um fundamento de celebração em curto prazo, mas não necessariamente entregar valor em grandes empresas. Que esse é o ponto. Quando a gente vai para entregas incrementais pequenas, distantes umas das outras, ou pouco distantes umas das outras, o que a gente tem é uma cópia, uma tentativa de cópia, de um cenário que faz sentido quando ele é altamente enxuto, quando você tem uma estrutura muito pequena, você está acessando o mercado, atacando o mercado, você é uma startup em early stage. Talvez isso faça sentido ali. Mas o que a gente fez, entendeu que isso cabia para tudo e qualquer organização, a qualquer instante e a qualquer maturidade que ela ocupe. Essa é uma realidade que não para de pé. Então, faz absoluto sentido o que você trouxe. Você vai ter sprints que não são geradoras de valor imediato, são habilitadoras para entregas maiores que acumuladas são geradoras de valor. Isso é um fato. Mas tem festinha a cada 15 dias. Eu não sou contra ter festinha a cada 15 dias, porque, pensa, se você vai construir uma casa, por exemplo, e ela tem 3 andares e você decide que a primeira entrega da tua casa é a piscina antes mesmo do quarto, porque você quer, enquanto a obra esteja acontecendo, você vai dar um mergulho, se isso for bom pra Tudo você, bem, mas aí você... aplaude isso porque é legal.
Beleza, mas aí você tá falando que tem uma entrega a cada 15 dias. Tem uma entrega de valor. Isso. Só que o que a gente vê na prática é 15 dias eu coloquei o azulejo. Ê, parabéns. Então, Mais 15 dias, coloquei a borda da piscina. Ê, parabéns. Eu não tenho a piscina. esse Entendeu? de fato Esse é é o problema do parabéns. Eu cortei a grama. Ô, parabéns, cortou a grama. Cara, cadê a piscina? Vamos fazer um parabéns quando a gente entregar a piscina? É o acumulado de entregas ao longo do prazo. Exatamente. O parabéns num momento que não produz absolutamente nada, mas ele é um predecessor de uma entrega maior, tem que ser questionado e será que eu estou conseguindo colocar no meu capacity de 15 dias algo que realmente eu sou capaz de entregar? Ou eu estou deixando espaço aqui? Tomando decisões de priorização por segurança, sabe? É a discussão eterna de decisão de capacity. E às vezes o meu time frame de 15 dias, talvez ele não seja adequado para entregar valor. Exato, você alarga um pouco mais isso, né? Ou talvez você faça uma discussão fora que dependendo do teu contexto cultural, você mostrar a borda não é geradora de valor, mas mostra que aquela borda naquela escolha de design, por exemplo, da piscina, é uma boa escolha. E se tiver errada, você já muda dali, né? Pode ser gerador de valor indireto para decisões que vão ser tomadas ali adiante. Mas Mas não é digno de festinha. não é de grande festinha. Não dá para fazer um show no palco principal do palco mundo do Rock in Rio. Não cabe. Então, o que eu vejo? Próximos passos. E aí? E aí que é o seguinte, vai entrar nesse mundo, eu vou te contar a verdade. A barreira de entrada está mais alta. Porque uma vez que a agilidade ela existe numa cultura operando em tecnologia, ao menos que seja para ritos, você entrar para fazer aquilo que todo mundo faz, você não vai ter aquela valorização que possivelmente você espera. Porque o hype já passou. O hype tem hipervalorização, a gente sabe disso. Então você vai fazer o que todo mundo faz. Se você entrar nesse jogo, talvez muita coisa não mude na sua vida. Agora, se você entrar com uma proposta de valor para atuar de um jeito diferente, que é buscar o valor, eu te dou uma dica. Busca um tema chamado VMO, Value Management Office, que é a abordagem pela qual você conecta a estratégia à operação, a entrega, sejam elas incrementos, releases efetivamente, lembrando que talvez nenhuma sprint suficiente seja geradora de valor, e você precisa de um acúmulo delas, então vamos pensar no horizonte de release. Entregou uma release, ativou algo que a estratégia direcionou com um indicador claro, poxa, isso pode ser a tua maneira de gerir delivery de estruturas ágeis. Então é menos sobre você ter um papel para fazer o Scrum Master. É mais você ter uma figura, uma capacidade de gestão de delivery focado em risco, focado em estratégia, alinhamento de stakeholders, claramente, tocar o bumbo e cobrar quem você tem que cobrar, alinhar com os stakeholders expectativas constantes. Então repara, eu voltei ao mundo do passado? Não é que eu voltei ao mundo do passado, mas o mundo do passado trouxe a gente até um tanto de longe, né? Vamos lá. E eu, para ir um pouco mais longe, preciso acrescer outras coisas. Agilidade no protagonismo teve um holofote muito legal. Um monte de erro, um monte de cagada, mas tem um monte de coisa que é útil. Vamos acoplar um pouco do que é útil ao que a gente tem de história e é respeitada, e talvez não seja o ágil puro, talvez seja um híbrido, mas não importa qual seja o caminho, faça a gestão de risco, faça a gestão do valor. Então, buscar por VMO, eu não vou falar de maneira extensiva aqui, é um caminho que eu recomendo. Boa. E o executivo que tá nessa? O executivo deveria ser o primeiro a checar no Gemba, vamos falar de Lean, né, já que você falou disso em algum momento, se aquilo que a operação está produzindo, entregando, está se conectando com a estratégia que em algum momento ele teve contribuição e decisão. Então, talvez uma das grandes alavancas para se conectar com esse mundo também seja o VMO. É uma bandeira que eu tenho colocado muito forte nas empresas, porque uma vez eu ouvi o seguinte de um executivo, ano passado, isso num evento, mas o VMO é somente um PMO transvestido. Cara, fala bizarra, né? Aí eu fiz um estudo, busquei evidências de por que o VMO fracassa em organizações grandes do mundo inteiro, porque a experiência dele para trazer essa fala era pautada em um fracasso que ele viveu. Ele contou depois, tá? Tô ocultando isso da história. Então, por que o VMO fracassa? Aí eu fiz uma pesquisa científica, não achei nada no Brasil relevante, fui para o mundo. Quando eu olho no mundo, o mundo é muito grande. Então faço um recorte. Qual é o recorte?
países em desenvolvimento, tal como é o Brasil. Então, a China é um país em desenvolvimento. Tem uma desigualdade social gigante lá. China, Portugal, Jamaica, África, Grécia, tem vários países, em torno de 30 pela lista da ONU, que estão nesse patamar comparados ao Brasil. Não é pelo tamanho, mas é pelo desenvolvimento econômico e social. Quando eu olho aquilo, eu escolho alguns artigos científicos publicados, revisados em pares, que mostraram por que gestão de valor fracassou em projetos de qualquer natureza, não só de TI. Cara, tem projeto até de construção civil. Quando eu olho para essa dinâmica, faço mais recortes ainda, eu chego em 9 artigos, representam 7 ou 8 países, faço um compilado de por que dá errado. Sabe por que dá errado? Porque a organização não se prepara para aquilo que é exigido dela para gerir valor. São 8 fatores chaves que desdobram os problemas. Um deles se chama engajamento executivo. Ah, mas isso é meio óbvio. Só que o engajamento executivo no processo de gestão de valor parte do princípio de que às vezes o executivo... Olha que achado importante. Não é minha opinião. Evidência de artigos científicos publicados pelos melhores journals do mundo inteiro. Os executivos não conhecem a estratégia da sua companhia. Aí fudeu. Então, se você Acaba não sabe o episódio aqui. a estratégia que Saiba você a estratégia da sua empresa, meu querido. Se você é um executivo, por favor, faça o seu trabalho. como ele vai se engajar com uma coisa que ele não conhece? Pois é, exato. O método vai facilitar o caminho, mas a estratégia é uma etapa, a cultura é outra, ferramentas são outras, é um acoplado. Isso traz uma outra É discussão, um então, acoplamento. que eu vou deixar até um gancho pra gente fazer um próximo episódio, que você precisa voltar mais vezes aqui, que a gente tá órfão. Caralho, eu tô morando em São Paulo e eu, desde Tá que eu me mudei, essa é a gravando primeira muito vez que eu vim. Pois é. Quando eu morava no Rio, vinha mais. Pior que é. Foda, né? Executivos que não têm papel executivo, têm papel operacional. Essa é ótima, né? Isso é porque se o cara é um executivo e não tem envolvimento com a estratégia, ou a estratégia não se desdobra pro executivo, e ele tem meramente um papel de supervisor, a gente tem claramente um problema de papéis e responsabilidades nessa empresa. Absoluto. E o pior, eu digo que me parece que fica pior quando a estratégia vai pro feeling. Eu sinto que a estratégia é aqui, está aqui, vai Não, pra aí cá. Aí fodeu. Então você direciona muita coisa pelo que eu acho. E o que eu acho, se não for um acordo empírico da estrutura, da organização, dos executivos e dos pares, você tá remando sozinho para um lado que talvez não precisasse nem remar, era voar. Parece um absurdo, mas é a realidade de muita empresa grande no Brasil. Né? E assim, quando eu fui me meter lá no mestrado, eu dou aula na FGV há 9 anos, né? Vai fazer 10 agora. E eu me mudei para São Paulo, essa história é engraçada, só para acabar. Os caras falaram para mim assim, olha, Vitão, você quer dar aula aqui em São Paulo, você se mudou e tal, aqui você vai ter que fazer o mestrado. E eu tava só postergando dada a vida corrida, né? Uhum. Então no Rio eu já tava há muito tempo, da época que não precisava, tinha uma cota de especialista, né? Uhum. E aí eu falei, não, vou fazer, beleza. Aí comecei e tudo. E quando eu comecei, eu vim com a seguinte visão. Eu não preciso mestrado profissional, né? Não o acadêmico puro. Eu não preciso descobrir coisas no mundo que não existem. Essa é a minha visão. Porque tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta que, dentre o universo de experiências já vividas, tem gente que já viveu coisas que eu não vivi, tem gente que já relatou coisas que eu não consegui nem ter acesso, e o meu caminho através de evidências científicas é eu, na posição de executivo, parar da minha arrogância de achar que o que eu tô vivendo é único e exclusivo na minha história e começar a buscar quem já viveu isso, relatou e tem melhores práticas para lidar com aquela situação em contextos semelhantes ao meu. E me aproximar de uma realidade que, quando eu conhecer, talvez ela não me acalme, acalente, mas ela pelo menos me mostra um caminho. Então, galera, assim, ó, executivo que não busca evidência, executivo que não busca... Quando eu digo evidência, ciência é parte de uma evidência. Não busca número, não busca repertório, fica no feeling. Certamente não vai ter condição de tocar absolutamente nada. Exato. O grande lance do erro de morrer na própria arrogância e da própria segurança. O principal inimigo do conhecimento é o próprio conhecimento. Exatamente. Vitão, feliz demais, meu velho, de você aqui de novo. Obrigado, cara. Tamo junto, cara. Não sabe que tem a galera das antigas que ainda fala, pô, cadê o Vitão?
pra falar de ágil e tal, porque os nerds tomaram conta, né, mano? Você não voltou mais aqui. Ah, mas vamos falar de outras coisas também. Você sabe que assim, a gente gravou isso aqui, mas eu não... Meu mundo tá mais distante do ágil na operação há muito tempo, né? Uhum. Então, as discussões estão num caminho altamente estratégico na minha vida há algum bom tempo. Vamos já. explorar esse caminho novo aqui nos próximos episódios, cara. Bora. Feliz demais de te ver aqui, mano. Obrigado mesmo. E eu que agradeço por ter lembrado e provocado a gente estar aqui. Esse episódio estava para sair um bom tempo, né? Sim, sim. Pois é, cá Mas estamos. saiu no melhor momento possível, eu acho. Sensacional. Tamo junto. Sem dúvida. Obrigado e sabe que a casa é tua, né, mano? Tu é Porra. membro fundador aqui do PPT. Eu falei hoje pra galera lá na empresa, eu falei, poxa, eu tô indo pra minha segunda casa, mas é uma segunda casa que eu tenho visitado pouco. Mas aqui eu tô. Isso aí. Então, cara, prazer enorme, bom ver vocês, pessoal. Obrigado, Vitão. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você curtiu o episódio, se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional, alguma dica, se a gente leva o seu conhecimento de alguma forma, você pode ser membro do PPT Não Compila. Você vai lá no YouTube, embaixo do botãozinho de inscreva-se, você já vai estar inscrito, vai estar lá, seja membro. Sendo membro do PPT Não Compila, você vai contribuir aqui com um valorzinho de R$14,90 para o PPT Não Compila. Pô, R$14,90, né, mano? Porra, cara, são 2, 3 cafés, né? Pois é, Fala né, mano? sério. Pô, não paga essa latinha aqui, né, velho? Porra. E aí, pô, ajuda nós aqui para pagar aquele rapaz que tá ali na mesa, ó, ouvindo esse monte de coisa aqui, ó, 1h30, mano, ouvindo esse papo. Puta merda, né? Porra, caramba, né, mano? Ajuda nós aqui. Se você não pode contribuir dessa forma, você ajuda já demais a gente compartilhando episódio, fazendo a nossa comunidade crescer. Joga lá no grupo do... Duvido o cara pegar esse episódio e jogar no grupo do PMO da empresa, cara. A pessoa que da hora. A pessoa Muito bom. treta. Joga lá. Vai ser bom. Joga no grupo do PMO, joga lá no grupo dos agilistas e faz a gente trazer essa discussão à tona, né? E aí a gente consegue trocar experiência e fazer o canal crescer, fazer o nosso podcast cada vez maior, crescer a nossa comunidade. Vitão, É isso. obrigado. A casa é tua, meu velho. Sempre estarei aqui mais vezes. Tamo junto. Show de bola. Galera, obrigado. Até a próxima. Valeu!